A CPK, ou a creatina fosfoquinase, é algo que a gente vê nos exames de sangue, né, Floquinhos? Inclusive dos cachorrinhos dá pra ver a CPK também. E a gente às vezes vê uns exames com os valores meio altos, né? O que que isso significa? Será que a pessoa está treinando bem, está treinando demais? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Ou será que essa pessoa está infartando? Como eu já tive alunos da consultoria que mandaram para mim e falaram: Leandro, você acha que eu devo procurar um cardiologista imediatamente? Vamos conversar sobre isso. Bom, a creatina fosfoquinase, ou CPK, ela está dentro dos nossos músculos, seja ele, né, das periferias, como por exemplo quadríceps, bíceps, né, ou do nosso coração. E também a gente tem CPK cerebral. E aí, quando nós temos algum tipo de dano, algum tipo de lesão nesses locais, a nossa creatina fosfoquinase na corrente sanguínea se eleva. Então sim, um CPK alto pode indicar um infarto ou, por exemplo, uma lesão muscular ou um dano muscular de treinamento. Mas aí nós temos CPKs específicas. Por exemplo, vamos supor que eu vou para um hospital com uma forte dor no peito e todos os sintomas clássicos do infarto. E aí eu posso fazer uma CPK cardíaca para ver se está um nível elevado. Se estiver, né, já é mais um sinal. Mas aqui a gente tem três grandes grupos de CPK, tá? A CPK 1, 2 e 3. A CPK1 ela pode ser encontrada no nosso cérebro e no nosso pulmão. Também pode ser identificado num exame de sangue pelas letras BB. A CPK2 é a CPK do coração, que pode ser também pela sigla MB. E a CPK3, ou a MM, é a da massa muscular e ela representa até 95% de toda a CPK do nosso organismo. Ou seja, se você vê um exame com a CPK alta, provavelmente não é do coração, do pulmão ou do cérebro, porque representaria apenas 5%. Então a plasmática não iria subir tanto assim. E lógico, se eu estiver suspeitando, por exemplo, de um infarto, eu vou olhar a CPK-MB e outros marcadores que fazem correlação com ela. Por exemplo, a troponina ou a mioglobina. E aí esses valores devem ser, nesse caso aqui, inferior a 5 nanogramas por mililitro. Se tiver acima disso, pode ser que eu tenha ali algum dano. Já os valores de CPK normal, que normalmente é o que a gente tira no exame de sangue, que inclusive você não precisa estar em jejum para tirar CPK, é de mais ou menos 30 a 200 nas mulheres e 30 a 300 nos homens. Mas isso porque as médias laboratoriais, elas são feitas através, vamos supor assim, eu vou pegar várias pessoas, vou pegar 1000 pessoas e vou analisar a CPK dessas 1000 pessoas. Qual foi a média encontrada? Ah, foi de tanto a tanto. Então isso aqui a gente vai entender como normal. Ou seja, se a gente pegar 1000 pessoas que treinam muito pesado, essa CPK pode ser mais alta e não tem problema nenhum, não causa nenhum dano na gente. Porque a CPK, ela é referente ao que aconteceu. Ela estar alta não vai causar nada. Poxa, Leandro, mas e como é que eu tenho mais ou menos uma ideia, né, de uma CPK normal para mim? Bom, aí depende de como você vem treinando. Vamos supor que eu estou descendo o cacete num aluno, principalmente, um músculo grande, coxa, os músculos das costas. Então eu estou descendo o pau nas costas do meu aluno, logicamente a CPK dele vai se elevar. E se ele tirar um exame no outro dia, né, enfim, vai dar alto. E não é um problema. Agora, vamos supor que eu queira saber o meu valor real de CPK. Eu teria que ficar algum tempo sem treinar. Quanto tempo? Depende de como esse indivíduo tá. Se ele vem treinando mais ou menos, às vezes ele fica 2 dias, tá bom, CPK já dá um valor mais fiel. Às vezes ele precisa ficar uma semana descansando. Por quê? Porque ele treina muito pesado. A gente é muito acostumado a ver atleta de fisiculturismo que está treinando extremamente pesado, porque tem muita droga assistindo o treino dele. Então não é só força de vontade. Primeiro, que ele é muito grande, e segundo, que ele está usando muita droga. Então ele treina muito mais pesado do que qualquer natural vai conseguir treinar pesado na vida. Então a CPK dele vai dar alto. Então ele precisa de mais tempo para fazer essa limpeza, vamos colocar assim, e ter um valor fiel. A gente tem algumas medicações, por exemplo, a anfotericina B e o clofibrato, que também podem mexer na CPK. Então teria que tirar essas duas medicações para ver. Imagina uma pessoa que está fazendo essas medicações e treinando. Vai tirar um exame e com certeza vai cair para trás. Lembrando que a CPK não é, em termos assim musculares, não é só para ver de novo, tá? Uma questão de treino. Vamos supor que teve uma lesão muscular, né? Um esmagamento do músculo, tá tudo inflamado, você pode ter uma CPK alta. Até mesmo o uso de bebida alcoólica, olha que coisa, pode subir a CPK. Então a pessoa se vangloriando, né? De repente eu treino pesado. Não, às vezes você tá lesionado e encheu a cara. E é sedentário, e a sua CPK pode dar alta. Leandro, uma CPK baixa, né, é indicativo de quê?
pode ser um indicativo, por exemplo, de uma perda de massa muscular, né? Eu atendo pessoas de todas as idades. Um pouco mais difícil, mas ainda acontece, de pegar umas mulheres que já passaram dos 50 e estão entrando ali na menopausa, eles estão perdendo massa muscular, que é um processo chamado de sarcopenia, que eu já expliquei aqui no canal, lembra de procurar dentro do Twin mais tema. E aí pode apresentar uma CPK muito baixa, por exemplo, com níveis inferiores de 20, 15, 10. Lógico, não é a competência da minha área de trabalho, isso é uma parte clínica, médica, mas também, né, eu tenho que saber fazer uma leitura básica de alguns exames, ainda que a CPK está diretamente ligada com o músculo. Agora, uma coisa que eu quero trazer aqui, porque eu já recebi muito essa dúvida, que é falando o seguinte: Leandro, a minha CPK eu treino bem, ou pelo menos eu acho que eu treino bem. Se você quiser ter essa certeza, eu tenho um curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, mais informações aqui nos comentários. E minha CPK simplesmente não sobe. Pois é, gente. Acredita que tem pessoas que simplesmente a CPK não sobe. A pessoa treina pesado, você se dedica, ela está tendo resultado, né? Porque se ela está tendo resultado, um ótimo resultado, é óbvio que ela está treinando bem, comendo bem. E essa CPK simplesmente não sobe. Assim como tem pessoas que estão com a CPK altíssima, porque às vezes estão fazendo um déficit calórico, ou não consomem proteína adequada na dieta, e simplesmente está normal, né? Lógico, uma CPK muito alta também pode indicar um processo de overtraining. A gente sabe, por exemplo, que a musculação sobe a CPK, mas o exercício aeróbico sobe muito mais a CPK, porque é um exercício resistido que pega vários grupamentos musculares ao mesmo tempo, de longa duração. Então, às vezes, o aeróbico sobe mais a CPK do que a própria musculação. Às vezes, você fazer uma musculação pesada e fazer um cardio leve depois ajuda numa limpeza, fazer um trabalho de flexibilidade, de alongamento pós-treino. Então, a gente não considera, tá, uma CPK alta intimamente relacionada com uma boa qualidade de treino. A gente vai analisar vários e vários fatores. Eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui que a gente fala sobre quanto tempo demora para a gente ver resultados dentro da musculação. Porque às vezes você está buscando ali, deixa eu ver minha CPK está alta ou baixa para saber se está treinando bem, quando na verdade a gente tem outros fatores. Então dá uma conferidinha nesse vídeo.